Questão número 10. As demonstrações do resultado do exercício da companhia VIHSA relativas aos três últimos anos, ou os 3 últimos exercícios sociais, representavam os seguintes valores. E ele dá as informações de receita e custos dos últimos 3 anos aqui, que nesse caso é 2019, 18 e 17. Tanto da receita quanto dos custos das mercadorias. E aí depois, a partir disso, ele fala, com base nas informações é correto afirmar. Então, nesse tipo de questão, em que a gente tem algumas informações lançadas e posteriormente algumas afirmações, a recomendação é que a gente transcreva essas informações de forma organizada, né, colocando as colunas de anos e as linhas de valor. Para isso aqui eu já deixei adiantado nessas informações, com informações de receita e custo, só abreviei o custo para CMV do ano de 2017, 18 e 19, juntamente com as colunas de apoio, que aqui ele vai referenciar a análise vertical e a análise horizontal em cada uma dessas informações. Então, até de forma adiantada, eu já vou até fazer esse cálculo, nós fizemos até já um exercício semelhante a esse, para depois a gente já ler as alternativas já com essa conclusão. Então, aqui na análise vertical, considerando aqui que são contas de demonstrativo de resultado de exercício, a nossa referência é a receita, tá? Que é o 100%. Então, aqui nós vamos colocar os 100 mil dividido por ele mesmo, porque ele é o 100%, que são contas de DRE. Então, eu vejo que realmente ele vai dar 100%. Só que o mesmo não vai acontecer nas contas de custos, né? Nesse caso aqui ele vai dar 40%. Então, verticalmente, eu vou identificar a participação dessas contas. Resumindo aqui, a participação que nós precisamos e que é relevante nós identificarmos é a participação dos custos, que a receita é apenas uma referência, um 100% de base de cálculo, tá? Vou replicar esse cálculo para os outros anos seguintes, tá? Para a gente ter essas informações. Então, eu vejo que em 2018, o custo ele saiu de 40% para 33%. E em 2019, também eu faço essa replicação desse cálculo, tá? E verifico que, apesar do custo das mercadorias monetariamente ser o mesmo, ou seja, ser 40 mil reais, ele ao longo das participações, né? Ou seja, ao longo das análises verticais, que é o custo dividido pela receita, ele vai reduzindo. E por que isso acontece? Porque o faturamento da empresa está aumentando monetariamente e os custos estão mantendo. Então, essa participação é natural em que ela vai reduzindo, né? Então, é uma primeira conclusão que nós temos. Uma segunda informação que nós vamos fazer é a análise horizontal para verificar realmente isso, que a gente já antecipou, já concluiu, né? Então, quanto que foi o aumento da receita de 2018 para 2017, né? Menos 1. Então, 2018 dividido por 2017, menos 1. Eu vejo que as receitas cresceram 20% e os custos, conforme nós falamos, não cresceu nada, né? Ele manteve monetariamente no mesmo. Faço a mesma coisa aqui na análise horizontal de 2019 para 2018, para identificar quanto que as receitas estão crescendo, né? E aqui ele cresceu 33% de 2018 para 2019 e os custos, nada. Então, ou seja, a gente já tem essa conclusão, já tem essas informações, então a gente já pode ler as alternativas, um pouco mais de conhecimento sobre esse negócio, né? Então, a alternativa A, olha só o que ele menciona para nós. Vertical permite concluir que a receita total apresentou uma diminuição ao longo dos 3 exercícios sociais, objetos de análise, né? Então, a gente não verifica isso primeiro na análise vertical, né? Uma comparação ao longo dos últimos anos, né? A gente tem que usar primeiro a análise horizontal. E quando a gente usa a análise horizontal, a gente vê, na verdade, um crescimento. Então, essa está errada. E B, horizontal permite concluir que a receita total apresentou uma diminuição ao longo dos 3 exercícios sociais, que são objetos de análise. Aqui, na verdade, não foi redução, e sim um aumento, né, das receitas. Então, essa está incorreta. C, a vertical permite concluir que o custo das mercadorias vendidas, em termos relativos, ou seja, em percentual, se manteve constantes ao longo dos 3 exercícios sociais objetos de análise, né? Então, a gente vê ali que, na verdade, o que acontece é que, percentualmente, a análise vertical ela não vem mantendo, ela vem reduzindo. Monetariamente, sim, ela é a mesma, né? Ou seja, olha só a diferença, 40 mil em 2017, 18, 19. Mas, quando eu faço o percentual, eu vejo que ele reduz, né? Então, em termos absolutos, ele é o mesmo. Em termos relativos, que é em percentual, ele reduz. Portanto, a C está incorreta. E a D, horizontal, permite concluir que o custo das mercadorias vendidas, em termos absolutos, manteve-se constante ao longo dos 3 exercícios sociais, que são objetos de análise. Essa aqui está
correta. Portanto, é a alternativa que nós vamos aqui marcar, né? Vamos evidenciar como verdadeira.